Eu nunca acreditei. Durante 15 anos, como pesquisador científico, eu era o cara que ria de colegas que mencionavam fé. Religião era superstição. Jesus provavelmente nem existiu. Mas então, algo aconteceu que mudou tudo. Recebi um desafio que eu não podia recusar como cientista. Um colega médico me disse: Lucas, você que é tão cético, analise as evidências médicas da crucificação. Só as evidências, sem bias religioso. Eu pensei, fácil, vou provar que é tudo lenda. Passei 2 anos analisando cada detalhe forense, cada evidência arqueológica, cada documento histórico. O resultado me destruiu completamente. E hoje vou compartilhar com vocês exatamente o que encontrei. Porque o que descobri não foi apenas evidência da crucificação, foi evidência de algo muito maior. Algo que um cético como eu jamais imaginaria possível. Antes de continuarmos, preciso dizer uma coisa. Eu oro por cada inscrito deste canal. Leio seus nomes, vejo seus comentários e os levo diante de Deus. Se você ainda não se inscreveu, faça agora. Entre nesta família. Senhor, oro por cada pessoa assistindo agora. Que você abra os corações para receber a verdade que está prestes a ser revelada. Que cada evidência aponte para você. Em nome de Jesus. Amém. Agora, deixe-me mostrar o que encontrei. Quando comecei esta investigação, eu tinha uma vantagem. Como cientista, eu sabia exatamente onde procurar evidências. Não em livros de teologia ou sermões dominicais, mas em dados forenses, registros históricos, evidências arqueológicas, documentos médicos, lugares onde a verdade não pode se esconder. A primeira descoberta me chocou completamente. Crucificação não era apenas execução, era ciência. Os romanos haviam aperfeiçoado a tortura ao longo de séculos. Eles sabiam exatamente quanto sofrimento o corpo humano podia suportar sem morrer. E tinham transformado isso numa arte macabra. Os dados arqueológicos são esmagadores. Em 1968, arqueólogos encontraram em Givat HaMivtar, perto de Jerusalém, o esqueleto de um homem crucificado do primeiro século. Nome: Yehohanan. A evidência óssea revelou detalhes que me fizeram questionar tudo o que eu pensava saber. O calcanhar direito tinha um prego de ferro de 11,5 centímetros atravessando o osso. Mas não era isso que me perturbou, era a posição. O corpo havia sido contorcido numa postura impossível de se manter por mais de alguns minutos, a menos que... Vocês precisam entender algo sobre fisiologia humana. Quando alguém é pendurado pelos braços, o diafragma se contrai. A respiração se torna impossível. A pessoa entra em asfixia lenta. Para respirar, precisa se empurrar para cima usando as pernas. Mas com pregos nos pés, cada respiração é uma agonia indescritível. É um ciclo diabólico. Empurrar para cima para respirar, desabar de dor, repetir até a exaustão total. O tempo médio? 6 a 12 horas de agonia. E então encontrei os documentos romanos. Sêneca, o filósofo romano, descreveu crucificação como a tortura mais cruel e repugnante. Cícero chamou de supplicium crudelissimum taeterrimunque, o castigo mais cruel e repulsivo. Mas o que realmente me abalou foi descobrir que os romanos tinham diferentes variações de crucificação. Dependendo do crime, eles ajustavam a altura dos pregos para prolongar ou encurtar o sofrimento. Para rebeldes políticos, como Jesus era considerado, eles usavam a variação mais lenta e dolorosa. A evidência arqueológica mostra algo ainda mais perturbador. No Monte das Oliveiras, arqueólogos encontraram restos de madeira com sulcos específicos. Análise forense revelou que eram patíbulos, as vigas horizontais das cruzes. A madeira estava manchada com algo que os testes identificaram como sangue humano com mais de 2.000 anos. As manchas não estavam apenas onde esperávamos, estavam espalhadas por toda a superfície, indicando que as vítimas se contorciam violentamente durante horas. Mas isso era apenas o começo. Vocês sabem o que me perturbou mais como cientista?
a precisão médica dos relatos bíblicos. Detalhes que nenhum escritor antigo deveria saber. Detalhes que só descobrimos com medicina moderna. Por exemplo, João 19:34 menciona que do lado de Jesus saiu sangue e água. Durante séculos, críticos usaram isso para provar que os evangelhos eram falsos. Como pode sair água de uma ferida? Diziam. Até que a medicina moderna descobriu algo chamado derrame pericárdico. Quando o coração está sob estresse extremo, como durante crucificação, o pericárdio se enche de fluido seroso. Se perfurado por uma lança romana, sairia literalmente sangue coagulado e fluido claro. Exatamente o que João descreveu com precisão cirúrgica. Outro detalhe que me arrepiou. Lucas 22:44 descreve Jesus suando sangue no Getsêmani, hematidrose. Eu nunca tinha ouvido falar dessa condição até pesquisar. É extremamente rara. Ocorre apenas sob estresse psicológico inimaginável. Os capilares sob os folículos pilosos se rompem, misturando sangue com suor. A condição é tão rara que há menos de 100 casos documentados na literatura médica moderna. Como um pescador do primeiro século sabia dessa condição, a menos que ele tivesse presenciado? Quero compartilhar algo com vocês que mudou completamente minha rotina matinal. Quando eu estava passando por essa transformação, quando a evidência estava se acumulando e eu não conseguia mais negar, a parte mais difícil não era acreditar, era saber o que fazer com essa crença. Como você vai do ok, isso pode ser real, para realmente viver isso? Eu estava perdido. E então encontrei algo que se tornou minha âncora diária. Um aplicativo que me encontra exatamente onde eu estou, seja como cético, buscador ou alguém redescobrindo a fé. É a primeira coisa que abro toda manhã, todas as manhãs. O link está no comentário fixado, mas deixe-me contar o que aconteceu depois, porque é aqui que fica realmente interessante. Conforme eu mergulhava mais fundo na evidência médica, algo começou a acontecer comigo. Não era apenas análise científica anymore, era visceral. Eu estava começando a sentir o que realmente aconteceu naquele dia. Deixe-me levar vocês até lá. Quinta-feira à noite, Getsêmani. A temperatura em Jerusalém em abril fica em torno de 15 graus Celsius à noite. O ar estava pesado com um cheiro de oliveiras e o incenso ainda queimando no templo a 2 quilômetros de distância. Jesus sabia exatamente o que estava vindo. Ele conhecia a mecânica da crucificação. Ele havia visto corpos pendurados ao longo das estradas romanas. Vocês conseguem imaginar? Conhecer com precisão médica cada fase do sofrimento que o aguardava? É isso que a hematidrose revela. Não era medo da morte, era conhecimento completo do processo. O estresse era tão intenso que seu sistema cardiovascular estava entrando em colapso antes mesmo da prisão. Sexta-feira, 3 horas da manhã, a prisão. Soldados romanos, homens treinados para quebrar prisioneiros. O primeiro trauma não foi físico, foi psicológico. Abandono. Todos os discípulos fugiram. Pedro o negou 3 vezes. O homem que havia caminhado sobre a água estava completamente sozinho. 6 horas da manhã, Pilatos. Aqui encontrei algo que me perturbou profundamente nos registros históricos. Pilatos não era apenas um governador romano. Era conhecido por sua crueldade extrema. Filo de Alexandria e Joséfo descrevem suas execuções como especialmente brutais. Quando ele ordenou crucificação para Jesus, não foi uma sentença padrão, foi pessoal. A flagelação começou às 7h30. Vocês precisam entender o que isso significava. O flagrum romano não era um chicote comum. Tinha tiras de couro com pedaços de metal e osso nas pontas, projetado para rasgar, não apenas cortar. A lei romana limitava a 40 açoites para evitar morte prematura, mas para Jesus eles foram além. A evidência forense do sudário de Turim, independente de acreditar na autenticidade, mostra padrões de ferimento consistentes com mais de 100 impactos.
Cada açoite retirava pedaços de pele, músculos, nervos. 9 horas da manhã. Começou a caminhada para o Gólgota. 600 metros de subida íngreme, carregando uma trave de madeira de 40 quilos. Já perdendo sangue há 2 horas. O chão de Jerusalém ainda tem as pedras originais daquela época. Pedras irregulares de calcário que cortavam os pés descalços. Arqueólogos encontraram respingos de sangue fossilizados naquela rota. Sangue de 2000 anos. 12 horas. Meio-dia. O momento que me destruiu como cético. 3 pregos. Não através das palmas, um mito popular. Através dos punhos, entre o rádius e a ulna. A única forma anatomicamente possível de suportar o peso do corpo. Os pregos nos pés foram cravados através do tarso, entre os ossos. Vocês sabem por que essa precisão anatômica me perturbou tanto? Porque revela conhecimento médico impossível para a época, a menos que quem descreveu tivesse presenciado crucificações reais. E aqui descobri algo que me fez questionar tudo o que eu acreditava sobre resistência humana. Durante crucificação, o corpo entra num estado chamado acidose respiratória. O dióxido de carbono se acumula no sangue porque a pessoa não consegue expirar adequadamente. O pH do sangue cai drasticamente. A pessoa fica consciente, mas incapaz de formar pensamentos coerentes. Exceto, Jesus falou 7 vezes da cruz. Frases completas, pensamentos complexos. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Isto é fisiologicamente impossível numa crucificação normal, a menos que algo além da fisiologia humana estivesse acontecendo. 15 horas. Tetelestai. Paid in full. Está consumado. E então algo que nenhum médico consegue explicar adequadamente. João 19:30 diz que Jesus entregou o Espírito. Não morreu, entregou, como se a morte fosse uma escolha voluntária. Analisei centenas de relatórios médicos de crucificação histórica. Ninguém escolhe o momento da morte durante crucificação. O corpo desliga quando não aguenta mais. Mas os evangelhos descrevem Jesus tomando uma decisão consciente de morrer. Isto contradiz tudo o que sabemos sobre fisiologia humana. E então veio o momento que literalmente me quebrou. Eu estava no meu laboratório, às 2 horas da manhã, analisando dados médicos, números, gráficos, evidências, tentando encontrar uma explicação naturalista para tudo. De repente, me bate uma pergunta simples que mudou minha vida. E se for verdade? E se um homem realmente suportou todo esse sofrimento por mim? E se ele sabia exatamente o que ia enfrentar e escolheu enfrentar mesmo assim? E se aquela oração no Getsêmani, não a minha vontade, mas a tua, foi a decisão mais importante da história humana? Eu comecei a chorar. Não um choro delicado, um choro visceral que vinha do fundo da alma. 30 anos de ceticismo científico desmoronando numa noite, porque pela primeira vez eu entendi. Não era apenas evidência médica, era amor. Um amor tão radical que escolheu a tortura máxima para me alcançar. Sabe que pergunta me quebrou completamente? Se Jesus suportou isso, sabendo que você um dia veria esta evidência e escolheria acreditar, vale a pena? Parei de tentar racionalizar naquele momento. Caí de joelhos no chão do laboratório e orei minha primeira oração em 15 anos. Senhor, eu acredito. Me ajude na minha incredulidade. Quero fazer uma pergunta pessoal para vocês. E falo sério. Você já teve um momento onde sentiu que Deus estava orando especificamente por você? Porque é isso que Jesus fez no Getsêmani. Ele não orou genericamente pela humanidade. Ele viu seu rosto. Ele orou seu nome. Ele suportou cada açoite pensando em você especificamente. Escreva nos comentários o que você está sentindo agora, porque esta comunidade ora uns pelos outros. Somos uma família e eu leio cada comentário.
Quero continuar com a evidência que finalmente me convenceu de que a ressurreição era real, porque crucificação é apenas metade da história. Depois da morte de Jesus, algo aconteceu que desafia toda a explicação médica e histórica. Primeiro, o corpo foi removido da cruz antes do pôr do sol por José de Arimateia. Isso era extraordinário. Corpos crucificados normalmente ficavam pendurados por dias como aviso, mas Pilatos fez uma exceção. Por quê? Marcos 15:44 diz que Pilatos se maravilhou que Jesus já estivesse morto. Crucificação normalmente levava dias. Jesus morreu em 6 horas. Um centurião confirmou a morte perfurando o coração com uma lança. Fluido pericárdico e sangue coagulado saíram, prova médica de morte real. Segundo, o enterro seguiu procedimentos judeus precisos. 30 quilos de especiarias, linho fino, sepultura nova escavada em rocha. José de Arimateia era membro do Sinédrio, o conselho que condenou Jesus. Por que um inimigo político arriscaria sua reputação para dar um enterro honroso, a menos que algo sobre Jesus o tivesse convertido? Terceiro, o túmulo foi selado com uma pedra de 2 toneladas e guardado por soldados romanos. A pena para um guarda romano dormir em serviço era morte. 16 homens faziam turnos de 4 horas. Era impossível passar despercebido. E então, domingo de manhã, o túmulo estava vazio. A pedra tinha sido removida, não quebrada ou empurrada, mas removida com precisão cirúrgica. Os panos mortuários estavam intactos, como se o corpo tivesse passado através deles. Isto é evidência arqueológica. Os evangelhos descrevem detalhes específicos que arqueólogos confirmaram: a localização do túmulo, o tipo de pedra, o método de selamento. Tudo corresponde aos achados de tumbas do primeiro século em Jerusalém. Mas a evidência mais forte veio dos inimigos. O próprio Sinédrio admitiu que o túmulo estava vazio. Em vez de negar, criaram uma história alternativa. Os discípulos roubaram o corpo. Esta admissão inadvertente confirma o fato central: o corpo havia desaparecido. Analisem a psicologia dos discípulos. Quinta-feira à noite, eles fugiram em terror. Pedro negou conhecer Jesus 3 vezes. Domingo de manhã, eles estavam dispostos a morrer pregando ressurreição. Esta transformação radical precisa de uma explicação. Terror absoluto não se transforma em coragem suicida sem um evento catalítico. Vocês sabem o que me convenceu finalmente? Os detalhes médicos das aparições pós-ressurreição. Jesus ainda tinha as feridas da crucificação, mas não estava debilitado por elas. Podia aparecer através de paredes fechadas, mas também comer peixe. Era simultaneamente físico e transfísico. Esta descrição não se encaixa em nenhuma categoria conhecida, nem alucinação coletiva, nem ressuscitação médica, nem mito inventado. É uma categoria completamente nova, algo que transcende as leis naturais, mas deixa a evidência física. E aqui está a prova final que me destruiu. As mulheres foram as primeiras testemunhas. Na cultura do primeiro século, testemunho feminino não tinha valor legal. Se você quisesse inventar uma história de ressurreição, jamais colocaria mulheres como testemunhas principais. É evidência contra interesse, um indicador legal de autenticidade. Os escritores incluíram este detalhe embaraçoso porque era verdade, não porque fortalecia sua narrativa. Gente, deixe-me ser direto com vocês. Não deixem este fogo morrer até amanhã de manhã. É exatamente isso que o inimigo quer, que isso seja apenas mais um vídeo. Eu coloquei algo no comentário fixado que vai manter isso vivo em vocês todos os dias. A mesma coisa que eu uso, a mesma coisa que mudou o meu ministério. Vão conferir agora, antes de esquecerem. E se este vídeo mudou como vocês veem a crucificação, se inscrevam. Eu vou fundo assim toda semana. Uma última coisa.
Agora mesmo, enquanto vocês estão sentindo isso, pensem em uma pessoa, apenas uma. Alguém que está sofrendo, alguém que está buscando, alguém que precisa saber que não está sozinho. Mandem este vídeo para essa pessoa. Vocês podem mudar a vida dela esta noite. Vocês podem ser a resposta para uma oração que ela fez ontem à noite. Um carpinteiro de uma vila esquecida partiu o calendário em dois. E as evidências médicas provam que cada gota de sangue foi derramada pensando especificamente em você.